olha, o elenco do Vasco segue treinando no CT Moacir Barbosa, visando a preparação para os jogos depois dessa data FIFA. Ao todo, a equipe terá 8 dias de preparação para a partida contra o Grêmio. A principal dúvida do Diniz, até lá, é obviamente no setor ofensivo, sem o Andrés Gomes, o Verratti, que pode ser que o Verratti seja utilizado então. No entanto, a volta do DVD, né, que cumpriu suspensão no jogo passado, fez a comissão técnica analisar também essa possibilidade. Qual será aí o final dessa história? Olha, Fernanda, eu acho 8 dias foi bom pro Vasco nesse ótimo, momento, hein, Pedrosa? Um ótimo momento, principalmente porque os últimos 3 jogos são jogos de baixa, o Vasco baixou seu desempenho, o Vasco baixou seu resultado, não só o desempenho, mas também o resultado. E aí é sempre muito importante você não só recuperar esses atletas, mas você ver o que você cometeu de erro. Sim. Porque assim, eu comentei aqui, a questão física, ela não podia ser uma muleta para o que aconteceu nos últimos 3 jogos, porque o Vasco também teve uma data FIFA. O Vasco também ficou 10 dias parado e não teve tantos jogos no meio da semana, digamos assim. Então eu acho que isso não é uma questão, muito pelo contrário, é o próprio Fernando Diniz que vai ter que reinventar e principalmente vai ter que minimizar cada vez mais esses erros individuais que acontecem. Porque eu citei aqui, o Diniz tem erros? Tem. O Diniz tem defeitos? Ele tem. Mas ele tem muito mais qualidade do que defeitos. O grande problema da partida contra o Juventude foram erros individuais. E aí é erro de tomada de decisão, é você ensinar no vídeo, é você conversar com o atleta e recuperar a confiança. Eu acho que pode ter acontecido também uma certa zona de conforto, depois que eles conseguiram as 4 vitórias, de opa, estamos livres de qualquer chance de rebaixamento, agora a gente vai jogar e vamos pensar na Copa do Brasil. Esse tipo de pensamento não pode acontecer. Eu acho que todo mundo lá dentro, internamente, tem que estar pensando em terminar o Campeonato Brasileiro com um alto desempenho, pelo menos com um desempenho que possa continuar empolgando a torcida, para partir para o jogo do Fluminense, na semifinal da Copa do Brasil, com empenho, com confiança, apresentando um bom futebol e fazendo também essa sensação ser passada para a torcida. O Fernando Diniz, ele talvez não tenha dúvida entre Verratti, entre David. O que principalmente ele tem que fazer é novamente tornar o Vasco um coletivo forte. Porque, sinceramente, Fernanda, entre o David e entre o Verratti, isso não me incomoda muito. O que me incomoda é muito mais a forma coletiva como o Vasco veio se defendendo, principalmente na partida contra o Juventude e também contra o Botafogo. Contra o Botafogo, pior ainda, que o Vasco fez um jogo terrível defensivamente. Então, acho que esse ponto é o que mais tem que ser ligado, o sinal de alerta. 8 gols nos últimos 3 jogos. Vem cá, tu pegou o avião lá, não? A gente estava falando ontem, né, da amizade, né, deles com a coisa de avião. Não. E tava um negócio de que ofereceu para você também. Ela mandou uma letrinha, né? E aí? Quem quiser, vai ou não vai? Cara, eu sinceramente posso falar sério sobre esse assunto. Eu acho que seria a oportunidade ideal para os 2 clubes se aproximarem novamente, para parar com essa picuinha chata, tá virando coisa de criança. Leila Pereira e Bape. Os 2 poderiam se unir nesse momento, não custava nada, de fato, os 2 jogadores do Flamengo, pegar essa carona nesse avião, seria melhor para todo mundo. Ela ofereceu, mas eu duvido o Bape aceitar essa carona. Não vai aceitar? É mais Eles fácil. Vão pegar um localizador e vão parar no balcão. Fernandinha, nesse momento, antes da final da Libertadores, talvez seja mais fácil eu fazer as pazes com o Diego Ribas do que acontecer isso aí. Rindo com respeito. Também, Pedrosa. Seria muito mais fácil, o que também é difícil, mas seria mais fácil. Bota aqui na tela, hein? Aqui, ó. Ô, Pedrosa. Você não esperava, né? Pô, me pegou muito. Eu Foi o também. que veio na cabeça, cara. Me pegou Eu muito. pensei, deixa eu pensar numa pessoa que eu não falo. Esse é esse, pô. Olha aí, o Galo empatou ontem, não foi? Foi. Bom pra você, hein? Não. E tava ganhando de 3-1, né? O Deivinho fez a boa. Olha aí, ó. O Vasco não pode jogar a toalha agora. Né? 3 pontinhos pro São Paulo, né? Já um pouquinho mais ali pro Flu. A gente podendo, enfim, ter Pode virar G8, né, Fernanda? Pode virar G8. Esse que é o mais importante. Porque assim, cara, lógico que o foco do Vasco é a Copa do Brasil. Eu acho que o Campeonato Brasileiro do Vasco também é ficar entre os 10, tá? Mas se você tem uma possibilidade matemática, inclusive, de chegar no G8, fica no G8, porque se o Cruzeiro ou o Fluminense forem campeões da Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaga. Então o ideal pro Vasco é tentar ficar entre os 8 primeiros colocados. Aí você tem 20, me ajuda na matemática. Sim. Você tem 25% de chance de ir pra Libertadores pela Copa do Brasil. Isso. Isso. Só que se você ficar entre os 8, você tem mais 75% de chance. É isso aí.
os 25 seu, da Copa do Brasil, que o Vasco está disputando, são 4 times, e mais os outros 2 times que podem ganhar, o Flu ou o Cruzeiro, que estão aqui mais para cima da tabela e vão abrir uma vaga. Só o Corinthians que ia complicar a vida do Vasco. Ou seja, poxa, você podendo aumentar isso para 75% enquanto você está numa margem de 25% para ir para uma Libertadores, isso não pode ser desmotivante, né? Se eu pudesse, eu passaria essa tua conta no vestiário do Vasco. Para mostrar para eles o quanto é importante você terminar o Campeonato Brasileiro bem. Vocês não vão bater palma que eu acertei a matemática? Muito bem. Eu ia levantar a mão e falar, professora, repete que eu não entendi. Primeira vez que eu acertei a matemática. Eu tava ali um tempão pra pensar. Se desse zoom em mim, eu ia falar assim, meu Deus, o que o Vene tá pensando? Vamos lá, Vene, porque é o seguinte... Não, eu acho que eu entendi. Entendeu? Entendi. Na Copa do Brasil, tem São Cruzeiro e 4 Fluminense. É isso, exatamente. 50%. É isso, é. Correto? E E tem o os Vasco tem os 75. próprios 25%. Isso. Se o Vasco ficar no G8, ele vai ter 75% de chance de ir para a Libertadores. Em dezembro tá bem. É isso. Ele tá tranquilo. Assim, gente, de verdade, falando sério, analisando a tabela, o Vasco tá ali a 3 pontos do São Paulo, que não vive um bom momento. Sim. O Atlético Mineiro também é uma incógnita, tá pensando na final do Sul-Americana. O Vasco veio numa crescente, tudo bem, caiu de produção nos últimos 3 jogos. E como é que você se prepara da melhor maneira possível pensando na Copa do Brasil? Vencendo. Claro. Sempre vencendo. Então, qual é o problema de o Vasco pensar num G8? Zero problema. Eu acho, inclusive, que deveria ser obrigação pensar no G8. Ah, não, o G10 tá bom. Claro que não, gente. Tá a 3 pontos do G8, pô. E Mas- com o mesmo número de vitórias do São Paulo, uma vitória a mais do que o Atlético Mineiro, e o saldo é porque o saldo do Vasco foi sucateado, mas o saldo do Vasco era bom até as últimas 3 Tomou partidas. 8 gols, né? Tomou 8 gols e não fez. Fez um gol. Então, assim, mas eu acho que dá pra disputar bastante com o São Paulo. O Fluminense já tá em outra prateleira aí. Mas 51. também não é impossível, mas tá bem distante Tá matematicamente. distante, é. Ó, o atacante Adson tá mais perto de retornar aos gramados. Ele sofreu uma fratura na tíbia da perna direita em julho e desde então vem se recuperando o departamento médico do clube. Essa é a segunda lesão grave que o atleta sofre desde que chegou ao Vasco, as duas na mesma região. Em fase final de recuperação, o Adson realiza atividades intercaladas no campo, com preparação física e fisioterapia. Tá aí o jogador, o Lucas Pedrosa, que foi bastante importante quando estava à disposição, né? 2024. A gente lamenta, o Vasco teve muita falta de sorte com o Adson, com o Paulinho Jair. e com o Jair, né? David. E com o David. É, também. o Adson em 2024 ele foi um dos principais atletas aí para aquela recuperação do Vasco no meio da temporada. Fez gol, estava jogando bem também, é um canhoto, joga como ponta direita, mas pode jogar também como meia por dentro. O Adson é muito bom jogador, mas infelizmente, desde que ele começou a ter essa lesão na tíbia e passou por cirurgia, reconstrução, ele nunca conseguiu de fato voltar a estar 100%, mesmo quando ele não estava machucado. É que ele teve outra lesão. Mas até quando ele se recuperou da primeira lesão, ele continuou com dores, ele continuou com a placa que acabava incomodando. Então assim, ele é muito bom jogador. Mas hoje a gente não sabe o que vai ser do Adson depois que ele se recuperar. E olha aí, o técnico Fernando Diniz, junto com o presidente Pedrinho, fizeram uma palestra para as crianças da base do Vasco. O evento foi realizado no ginásio de São Januário. Olha aí que legal, Vene Casagrande. Muito legal isso, né? O Vasco tem essa sinergia com a base desde sua história, né? Eu dou muita moral para profissionais que fazem isso, para os clubes que fazem isso, porque com certeza esse dia para essas crianças aí, eles nunca vão esquecer esse dia, independentemente se eles vão continuar a carreira como jogadores, se eles serão jogadores no futuro, mas eles com certeza vão guardar isso na memória para sempre. Nós já fomos crianças, a gente sabe como é importante ter um pouquinho de contato com pessoas que são consideradas ídolos do futebol. É o caso do Fernando Diniz como treinador, é o caso do Pedrinho, que tem uma linda história no Vasco da Gama, atual presidente. Então, parabéns ao Vasco pela atitude. E essa linda história, o Pedrosa, o Pedrinho que tá lá no clube desde antes dos 6 aninhos, né? Ele fez toda a sua base, jogou toda a sua história. Claro, quando depois de profissional ele jogou Palmeiras e outros times, mas o Vasco foi sempre a raiz do seu coração, da sua família, o pai do Pedrinho. Então, assim, e ele é um cara que fala muito bem, ele é o presidente do clube. O Diniz é o cara que não tá naquela skin também de ficar muito nervoso. Ele também é um cara que fala muito bem, é psicólogo. Sim. Então, isso é muito importante, né? Isso é a cara do Vasco, né? Esse trabalho social, ele tem tudo a ver com o Vasco. Tanto o Pedrinho quanto o Felipe
são muito amigos desde essa época e surgiram nas divisões de base do clube. A gente pôde ver o Andrei Santos, que foi formado na base do Vasco, dizendo como ele se formou não só como atleta, mas também como cidadão. O Vasco tem a escola. O Diniz é um cara que sempre prega que o problema do nosso futebol é social, não é técnico, não é tático, não é financeiro. É uma questão social, até pela desigualdade que a gente vive aqui no nosso país. E o Diniz, sem dúvida alguma, ele tem tudo a ver com o que é a história do Vasco, com o que é a essência do Vasco. É um cara que sempre pensa no próprio atleta. Então eu gosto muito desse tipo de trabalho. Tem que parabenizar o Vasco por essa iniciativa, porque sem dúvida alguma esse dia fica marcado na cabeça de cada criança. É uma semente plantada para virar um grande cidadão. E aí, rapaziada, gostaram do vídeo? Vasco continua aí se preparando para o retorno do campeonato, né? Jogo contra o Grêmio. Concorda com o Pedrosa que o time não tem que ficar muito preocupado com o ataque, porque tem ali a opção do David e também do Verratti. A preocupação maior é no sistema defensivo, já que o Cuesta deve ser aí uma ausência importante na escalação, né? Pode ser que entre ali o Oliveira ou então o Hugo Moura sendo improvisado. A parte defensiva do Vasco é a que mais preocupa. Teve também as informações a respeito do Adson, que está, né, se reencontrando ali, está voltando já ao convívio ali com os jogadores no gramado, né, fazendo alguns testes para poder voltar definitivamente em 2026. Você acha que a ausência do Adson prejudicou o Vasco ou não teve tanta influência no Campeonato Brasileiro de 2025? Deixa aqui o seu comentário para ajudar o canal a divulgar esse vídeo cada vez mais, o seu like, se puder hypar, te agradeço, e a sua inscrição é muito importante para o canal crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína, fui!